gente, tudo bom? Alô, alô. Oi, gente, tudo bom? Prazer. Meu nome é Pedro, eu faço parte da Comissão Eleitoral, que está regindo essas eleições. A gente está aqui na comissão que é formada por 5 pessoas. Tem o Gabriel, o Vinícius e o Vitor, que ainda estão. E ainda tem a Patrícia, que hoje, a hora de manhã, não está presente. Esse debate, essas eleições são compostas por 2 chapas somente. Tem a chapa Pedras e Poemas e a chapa Contestação. Acho que vocês já estão cientes disso, vendo toda a propaganda. O debate aqui ele é super importante para vocês dividirem suas ideias. A gente optou esse ano por fazer um debate onde as chapas têm entre si um bloco menor de perguntas e os estudantes vão ter um bloco grande de perguntas. Justamente, vocês são o objeto desse debate, dessa eleição, e vocês têm que ter a preferência para dirimir suas dúvidas. Então, como que vai funcionar esse debate? O debate vai acontecer com 5 minutos de apresentação, vai passar por 3 blocos de perguntas. Primeiro vão ser 2 perguntas alternadas entre as chapas. Cada chapa vai ter 2 minutos para formular a pergunta, vão ter 3 minutos para fazer a resposta, 2 minutos de réplica e 1 minuto de tréplica. Todos os tempos vão ser controlados pela mesa. A gente, obviamente, vai tolerar aquele tempo de finalização de raciocínio, mas eu pedi que todo mundo que esteja falando, por favor, não abuse desse direito, senão a gente vai começar a cortar, a gente vai começar a podar, a gente pede respeito de todos. Após esses 2 minutos, essas 2 perguntas alternadas, a gente vai fazer um sorteio de temas. A comissão selecionou alguns temas que a gente considera de mais importância para a PUC, e dentre esses temas que não forem abordados nesse primeiro bloco de perguntas, a gente vai selecionar, vai sortear temas para as chapas fazerem perguntas umas para as outras. Nessa parte também vai seguir o mesmo ritmo de 2 minutos para formular a pergunta, 3 minutos de resposta, 2 minutos de réplica e 1 minuto de tréplica. Após esse segundo bloco, vamos ver um bloco de perguntas dos estudantes. A gente, por questão de tempo, pensou em limitar a 8 perguntas. A correr o tempo do debate, se houver tempo para mais perguntas, a gente vai abrir mais perguntas. Para fazer as perguntas, vai ser na modalidade oral. A gente vai fazer perguntas gerais, nenhuma direcionada às chapas, e sim direcionada ao contexto em geral, para que as duas possam responder as mesmas perguntas. A mesa aqui, considerando que podem haver questões externas, pode ter poder, pelo estatuto, de inscrever um funcionário para vetar uma pergunta, se achar que pode ser prejudicial a alguma das chapas, ou difamatória, ou de qualquer maneira prejudicial ao debate. Então a gente vai pedir para vocês também no respeito à cooperação nesse sentido. Quem quiser fazer pergunta, depois, antes do segundo bloco, a gente vai abrir a inscrição para as perguntas, vai ser por ordem de chegada, e podem ser feitas com o Vitor e com o Vinícius que estão ali na direita. Após esse período final de perguntas, vão ser aberto o período para as considerações finais, e cada chapa terá 5 minutos para as suas explicações finais. Acho que é importante ressaltar aqui que nesse ambiente, eu vou pedir conversa nas chapas que estão tanto sentadas, como estão aqui falando, o respeito pelo debate, por favor, não passar de nenhum limite, evitar ofensas ou críticas que passem dos limites saudáveis do debate. Obviamente, há uma contraposição de ideias sempre, mas vou pedir o respeito para a gente não ter qualquer situação que seja desagradável, que a comissão tenha que interromper de qualquer modo e tomar alguma atitude. Vai ser dado um jeito de resposta para qualquer chapa que seja prejudicada, e mesmo para pessoas que não estão aqui que possam querer se defender de alguma acusação. Então vou pedir mais uma vez que não haja ofensas a ninguém, só contraposição de ideias. Não será tolerado pela comissão nenhuma questão de racismo ou de qualquer forma de discriminação de qualquer jeito possível. Então, são respeitos das 2 chapas, justamente para isso, dentro da plateia aqui. A gente vai sortear agora quem vai começar. O Pedras e Poemas vai ter agora 5 minutos para fazer suas considerações, suas apresentações iniciais. O tempo vai correr aqui na mesa, a gente vai controlar isso. Bom dia, meu nome é Carol, estou aqui representando Pedras e Poemas. Eu sou aluna do 1º ano da PUC, eu sou aluna bolsista pelo ProUnice e autodeclarada negra. A gente dá seguimento. Dentro do nosso coletivo, a composição dele é majoritariamente de negros, mulheres, LGBTs e bolsistas.
é uma característica. E não só isso, outra característica muito forte dentro do nosso grupo é uma característica de luta. Esse grupo ele foi composto por pessoas que se trombavam dentro de coletivos, dentro da creche popular, dentro do cursinho. Foram pessoas que tinham pensamentos em comum e que, insatisfeito com a atual situação da PUC São Paulo, resolveram por criar um novo referencial talvez, mas uma nova via, uma via diferente. Acabar com o marasmo que está instaurado dentro da PUC São Paulo. Um marasmo muito claro quando nós temos na mesa de eleições para um centro acadêmico do porte do 22 de agosto, apenas 2 chapas concorrendo. Um marasmo muito claro quando você olha dentro de um auditório que é pequeno e tem vários lugares vazios. É um esvaziamento político da PUC São Paulo. Dentro desse parâmetro, o coletivo Pedras e Poemas surge. Surge da inquietação de alunos que estão sempre envolvidos dentro do movimento estudantil, dentro e fora da PUC São Paulo, para tentar trazer aqui para dentro uma nova consciência. Bom dia, meu nome é Marco, também sou aluno do 1º ano, também sou bolsista pelo ProUni. E assim, isso que a Carol está falando é muito real. Ela abordou bem o tema, acho que é exatamente isso que a gente tem no nosso coletivo. E com relação a essa disponibilização que a gente sente no curso, a gente acha mais do que necessário trazer debates assim, essenciais e que não estão fechados dentro da PUC São Paulo. Eu acho que esse é um dos grandes pontos, que a PUC São Paulo não é uma bolha, a gente não está aqui em guerra civil contra o Mackenzie, a gente está aqui porque a gente faz parte de um todo muito maior. Então a gente tem uma conjuntura extremamente complicada no Brasil e no mundo, uma crise mundial que vem há vários anos aí atingindo diversos países, tem exemplos de várias crises, de vários craques aí em outros países, como a Grécia, enfim. E aqui no Brasil especificamente, com os cortes do governo federal, o que a gente acha essencial de trazer. Os cortes do governo, por exemplo, no começo do ano foram 9 bilhões, só para começar, na pasta da educação. E esses 9 bilhões, eles, depois de lançar, logo antes de lançar um slogan aí bizarro, né, que pra gente é uma piada, chamar o Brasil de pátria educadora cortando 9 bilhões de educação, pra gente é uma piada, é brincar com a minha cara, porque eu entro na universidade e entro pelo ProUni, e aqui dentro, o que eu tenho depois desses anúncios, depois desses cortes, é medo de se eu vou conseguir continuar o curso, é medo de se eu vou conseguir concluir o curso, é isso que eu tenho insegurança. E isso é um sentimento comum nos praunistas, é um sentimento comum na classe trabalhadora que tem um pouco de acesso à universidade, tem um mínimo de acesso à universidade. Isso é um sentimento comum. E esses cortes, eles estão do governo federal e eles são refletidos diretamente aqui na política da PUC. É uma política mercantilista colocada no Brasil e é aplicada e reflete diretamente na política aplicada pela Fundação São Paulo aqui dentro. Então, como eu falei que a gente não é uma bolha, a gente não está aqui por nada, a gente não está aqui na PUC só na PUC, mas é também necessário criticar qual é a política da Fundação São Paulo. É uma política mercantilista, de fechamento de curso. O curso de arte do corpo foi completamente recortado, a grade foi completamente recortada, acabaram com várias das matérias, as pessoas não têm nem previsão de concluir o curso. As pessoas da letras, esse ano, já entram assinando um termo, dizendo que eles não têm previsão de concluir esse curso. Eles entram, assinam um termo falando assim, olha, você vai entrar, mas a gente não vai te dar todas as matérias, a gente não garante todas as matérias, não garante que você vai conseguir concluir o seu bacharelado, a sua licenciatura pela PUC São Paulo em Letras. É isso que a gente vive, é uma universidade que já nem tem mais o caráter de universidade. E a gente veio aqui fazer uma opção de classe, que é uma opção pela maioria, e é a maioria da população brasileira, que é a maioria negra, a maioria pobre. E infelizmente não é a maioria que está aqui, não é a maioria que está nesse auditório, não é a maioria que está na sua classe, até porque 8,3% dos estudantes nas universidades no Brasil são negros. 8,3%. O que é isso? O que é 8,3%? A nossa opção é pela maioria, e é uma maioria que não está aqui. Por isso, o nosso centro acadêmico, a nossa gestão, o nosso coletivo, Pedras e Poemas, vem por um coletivo, vem por um centro acadêmico inclusivo e combativo. Primeiramente, bom dia a todas e a todos. Eu sou o Gustavo, sou do 2º ano. Agradeço à comissão pela realização do debate, a Chava pela presença e a todos e todas que estão perdendo aula para
compartilhar com a gente esse debate. A contestação surgiu em 2014 e vem se formando ao longo desse ano, mas principalmente por conta da efervescência política que rondava no Brasil em questão da debate para a presidência da República, que todo mundo tomava posição, tomava lado, ao contrário do que aconteceu no debate para o centro acadêmico do ano passado, em que o discurso foi completamente esvaziado, as chapas não apresentaram propostas que condiziam com as reais necessidades que a PUC precisava, e foram debates superficiais, que não condiziam com o histórico de luta e democracia da PUC. Assim surgimos em 2014 para tentar entender o problema. Tentando entender o problema, tentamos meios para solucionar esse problema. Então montamos um grupo, ao longo do ano viemos debatendo temas, viemos procurando um alinhamento ideológico e se posicionando acerca de todo o tema relevante para a política nacional e interna à PUC. Sim, esse posicionamento... primeiramente, desculpa, bom dia, meu nome é Amanda, eu sou do primeiro ano. Continuando a fala do Gustavo, esse posicionamento acerca de questões que o Contestação acha que são relevantes tanto para a política da PUC quanto para a política nacional, ele foi feito através de notas que nós lançamos durante o ano inteiro. E essas notas, intervenções também na faculdade, que a gente realizou por meio de cartazes e outros meios de divulgação, foram acerca dos temas entre os seguintes: contra a redução da maioridade penal, em favor da democracia no Brasil e na PUC, contra o machismo nas universidades, contra o genocídio da juventude negra, contra a terceirização, em defesa da Cátedra Foucault, que foi um tema muito vigente aqui na PUC, e também contra o projeto mercantil da Fundasp, que vem sendo implementado conforme o Marcos falou. E nesse sentido, a gente sempre vem buscando ter uma atuação constante dentro da faculdade, para os alunos também se sentirem à vontade de vir falar com a gente. Então, a gente fez no começo desse semestre um evento para trazer para a PUC a reflexão sobre a reforma política, e nesse evento a gente teve como convidados o deputado Ivan Valente, do PSOL, a professora Victoriana Leonora e o professor Carlos Gonçalves, que são professores da casa. E foi um debate muito produtivo, porque a gente conseguiu trazer uma pluralidade de ideias sem que isso confrontasse os princípios basilares do grupo, sendo que o grupo segue uma ideologia de esquerda e veementemente contra as opressões em qualquer sentido. E ainda assim, para aproximar ainda mais o estudante, porque a gente tem a concepção de que o estudante tem que participar do nosso projeto e construir com a gente, principalmente os alunos de primeiro ano, a gente realizou uma reunião de apresentação também no mês de agosto, para que a gente pudesse ouvir as propostas dos novos estudantes e englobar o que essas pessoas estavam trazendo. E essas reuniões foram muito produtivas, porque a gente conseguiu vários novos membros com ideias inovadoras, enriquecedoras, que não estavam engessadas em nenhum tipo de discurso passado e que foram muito importantes para a consolidação do debate político, tanto dentro do coletivo, como também para fora da universidade. O Centro Acadêmico 22 de Agosto é fundamental para a história do país. Na ditadura, ele acolhia os princípios políticos nas toquinhas, ele ajudou na Constituinte, colaborou na constituição do próprio ECA. Entendemos que ele é fundamental para o estudante, um órgão representativo e de luta pelos seus direitos. É feito pelos estudantes da Faculdade de Direito e para os estudantes da Faculdade de Direito, para acolher todas as angústias e lutas diárias dos estudantes. Sim, e nesse sentido é importante ressaltar que a gente não vê o centro acadêmico como um objetivo fim do grupo. Isso pode ser demonstrado ao longo de todo esse histórico que a gente expôs brevemente aqui para vocês. A gente constituiu o grupo para fomentar o debate político dentro da faculdade. E isso vai se dar e vai continuar e vai se consolidar na universidade, independentemente do resultado dessas eleições. Então é muito importante ressaltar que nós somos um grupo sólido, nós somos um grupo preparado, nós somos um grupo com alinhamento ideológico claro. Só que o centro acadêmico não é o fim do nosso grupo. Nosso grupo vai continuar independentemente, e a gente acha que o centro acadêmico, como o Gustavo falou, por essa posição de protagonismo, é importante justamente como um órgão representativo dos estudantes, que tem que ter voz, que tem que ter posicionamento e que vai ajudar, enfim, a resgatar essa história que a gente falou de luta da PUC, que atualmente está sendo completamente esvaziada e completamente deixada de lado.